Olá, caçadores de mistérios. Sejam muito bem-vindos ao canal. Já imaginaram ouvir um som constante, um zumbido grave, que ninguém mais parece notar? Um som que te persegue dia e noite, tornando o silêncio uma memória distante. Para alguns moradores de Taos, uma pequena cidade no Novo México, isso não é imaginação, é a realidade diária deles. Hoje, vamos mergulhar em um dos enigmas acústicos mais fascinantes do nosso tempo. O misterioso zumbido de Taos. Tudo começou no início dos anos 90. Moradores da pacata e artística cidade de Taos começaram a relatar um som persistente e de baixa frequência. Eles o descreviam como um zumbido, um ronco, parecido com um barulho de um motor a diesel distante. O mais estranho? Apenas uma pequena porcentagem da população, cerca de 2%, conseguia ouvi-lo. Para essas pessoas, chamadas de ouvintes, o som era real, irritante e, por vezes, enlouquecedor. Para todos os outros, havia apenas o silêncio do deserto. Imaginem a frustração. Você reclama de um barulho que te impede de dormir, de se concentrar, mas seus amigos, sua família, até os especialistas, olham para você com desconfiança. Não estou ouvindo nada, eles dizem. Essa experiência isoladora levou muitos ouvintes a sofrerem de dores de cabeça, náuseas, tonturas e uma imensa pressão psicológica. Eles não estavam loucos. O som era real para eles, mas de onde vinha? A situação ficou tão séria que chamou a atenção da ciência. Em 1993, uma equipe de pesquisadores de universidades prestigiadas e laboratórios nacionais foi a Taos para investigar. Eles trouxeram equipamentos de áudio de última geração, microfones sensíveis, tudo o que podiam para capturar e identificar a fonte desse som fantasma. Eles entrevistaram os ouvintes, mapearam onde o som era mais forte e passaram semanas tentando solucionar o quebra-cabeça. Eles instalaram equipamentos em vários locais, incluindo dentro das casas dos ouvintes. A esperança era que os microfones pudessem finalmente gravar o que os ouvidos humanos estavam captando. No entanto, o resultado foi desconcertante. Os equipamentos de alta sensibilidade não registraram nenhum som anômalo, nenhum ruído acústico fora do comum que pudesse explicar o zumbido. O som que atormentava os moradores parecia existir apenas em suas percepções. Isso abriu as portas para um universo de teorias. A primeira suspeita, claro, foi a atividade industrial. Seria alguma fábrica secreta, algum tipo de maquinário subterrâneo? Os investigadores vasculharam a área, analisaram a infraestrutura local, as linhas de gás, as redes elétricas. Nada. Taos é uma cidade relativamente isolada, sem grandes complexos industriais que pudessem gerar um ruído tão persistente. A hipótese industrial foi aos poucos sendo descartada. Então, os teóricos da conspiração entraram em cena. E se fosse algo mais secreto? Talvez uma base militar subterrânea? A região do Novo México é famosa por suas instalações militares e laboratórios de pesquisa, como Los Alamos. A ideia de que o governo estivesse conduzindo experimentos secretos, talvez envolvendo comunicações de baixa frequência com submarinos ou alguma tecnologia exótica, ganhou muita força. Afinal, um som que só alguns ouvem e que não pode ser gravado parece saído de um filme de ficção científica. No entanto, nenhuma evidência concreta de tais projetos foi encontrada. O governo negou qualquer atividade na área que pudesse causar o fenômeno. E, sejamos honestos, se fosse um projeto ultra-secreto, por que ele seria tão perceptível a ponto de gerar uma investigação pública? A teoria era intrigante, mas carecia de provas. A ciência, sem encontrar uma fonte externa, voltou-se para dentro. E se a fonte do som não estivesse no ambiente, mas nos próprios ouvintes? Uma das teorias mais plausíveis sugere que o zumbido de Taos poderia ser um caso de autoemissões acústicas espontâneas. Basicamente, são sons minúsculos gerados pelo nosso próprio ouvido interno no processo de audição. Normalmente, não os percebemos, mas em certas pessoas,
por razões ainda não compreendidas. Esses sons podem se tornar audíveis, criando a percepção de um zumbido constante. Isso explicaria por que o som não pode ser gravado por microfones externos e por que apenas algumas pessoas o ouvem. Seria um fenômeno biológico, não ambiental. Outra condição médica similar é o tinnitus, ou zumbido no ouvido. No entanto, o zumbido de Taos é diferente. O tinnitus geralmente é percebido como um chiado ou apito de alta frequência dentro da cabeça. Já os ouvintes de Taos descrevem o som como grave vindo de fora e muitas vezes conseguem escapar dele ao se afastarem da região. Isso complica a hipótese puramente médica. E o mistério não para em Taos. Fenômenos semelhantes foram relatados em todo o mundo. Há o zumbido de Bristol na Inglaterra, o zumbido de Windsor no Canadá e relatos em Bondi, na Austrália. Em todos esses lugares, a história é a mesma. Um som grave e persistente que apenas uma fração da população local consegue ouvir. Esse fenômeno global é conhecido como ou o zumbido. Isso nos leva a pensar: será que existe uma fonte global para esse som? Alguns cientistas propuseram que poderiam ser vibrações de baixa frequência da própria Terra, talvez microsismos ou ondas geradas pelo oceano que viajam por longas distâncias através da crosta terrestre. Certas geografias poderiam amplificar essas vibrações, tornando-as audíveis para pessoas com audição particularmente sensível a essas frequências baixíssimas. Essa teoria é fascinante porque conecta todos os casos ao redor do mundo a uma única causa natural. O planeta estaria literalmente zumbindo, e alguns de nós seriam capazes de ouvi-lo. No entanto, ainda não há uma forma definitiva de provar isso. Por que o som seria mais forte em Taos ou Bristol? E por que começou a ser relatado de forma mais proeminente a partir dos anos 70 e 90? O mistério permanece. Décadas se passaram desde os primeiros relatos em Taos, e até hoje não há uma resposta definitiva. O zumbido de Taos é um coquetel perfeito de ciência, psicologia e mistério. É um lembrete de que nossos sentidos podem ser mais complexos do que imaginamos e de que ainda há fenômenos em nosso próprio planeta que escapam à nossa compreensão. Para os ouvintes, a busca por respostas continua. Eles formaram comunidades online, compartilham experiências e tentam encontrar maneiras de lidar com um som incessante. Para eles, não é apenas um enigma curioso, é uma condição que afeta profundamente suas vidas. E você? O que acha que causa o zumbido de Taos? Seria uma tecnologia secreta, um fenômeno biológico raro, ou o próprio planeta sussurrando para nós? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Adoro ler as ideias de vocês e discutir esses enigmas juntos. Espero que tenham gostado de explorar mais este mistério conosco. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras investigações. Muito obrigado por assistirem e até o próximo mistério.